Em Lucas capítulo 8, o tema da palavra é desprendimento. Ela está localizada no livro de Lucas. Deixa eu localizar aqui. Isso. Lucas capítulo 8, versículo 18. Perdão, Lucas capítulo 18, versículo 18. 18. Todos conseguiram abrir? Falta alguém ainda? Lucas 18. Diz assim, o título aqui na minha Bíblia é O rico querendo seguir Jesus, a recompensa do reino. Versículo 18. Alguém de alta posição perguntou-lhe, Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu, Por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, Deus. Conheces os mandamentos, não cometerás adultério, não cometerás homicídio, não furtarás, não levantarás falso testemunho, honrarás pai e mãe. E ele respondeu, Tenho observado tudo isso desde a juventude. Ouvindo essas palavras, Jesus lhe disse, Só te falta uma coisa, vende tudo o que tens, distribui aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, ele ficou triste, pois era muito rico. Vendo que ele tinha ficado muito triste, Jesus lhe disse, Como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso disseram, Quem então poderá salvar-se? E Jesus respondeu, O que é impossível aos homens é possível a Deus. Pedro então lhes disse, Olha, nós deixamos os nossos bens e te seguimos. Jesus respondeu, Em verdade vos digo, todo aquele que tiver deixado casa, mulher, irmão, pais ou filhos por causa do reino de Deus, receberá muitas vezes mais no presente e no mundo vindouro a vida eterna. Amém? O que esse versículo que no livro de Lucas nos conta, é um capítulo da história de Jesus, em que ele estava ainda no início da sua jornada, né? Antes dos grandes milagres, até um pouco atrás, começando o seu ministério, e ali ele recebia muitas pessoas curiosas, né? Querendo saber quem ele era, e muitas dessas pessoas queriam saber como alcançar a salvação, e elas não tinham certeza como fazer isso. E esse era o caso desse homem rico, porque ele já era um homem judeu, um homem bem abastado, sabia a lei, conhecia a lei, era um homem reto e realmente ele era uma pessoa boa, só que ele tinha dúvidas quanto à sua salvação. Ele não sabia, ele tinha uma dúvida. Tanto é que ele foi fazer uma pergunta a Jesus Cristo. Ele disse, Senhor, que devo fazer eu para ter a vida eterna? E aí ele começa a dizer, eu não mato, eu não roubo, eu sigo a lei. E Jesus sabia de todas aquelas coisas, mas essa dúvida permanecia na mente dele. E é aí que Jesus responde, muito bem, você faz tudo isso, mas lhe falta uma coisa. Eu quero que você venda tudo o que você tem e venha me seguir. Ou seja, no momento que Jesus falou aquilo, falou para ele que ele deveria renunciar aos bens que ele tinha, ele se entristeceu de tal maneira que desistiu da proposta. Para ele já não era mais interessante o céu, se em troca do céu ele precisaria renunciar a tantas coisas. E o que Jesus fez aqui não foi uma tentativa de humilhá-lo, não foi uma tentativa de deixá-lo para baixo. Jesus, na verdade, sabia muito bem qual era a dificuldade daquele homem. Quando Jesus fala aqui que é mais difícil, é mais fácil, no caso, um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus, ele não está dizendo que a riqueza é um pecado, ele não está dizendo que a riqueza é um defeito daquele homem, mas ele está dizendo que muito do que nós temos, nós colocamos acima de Deus. E aquele homem, ele seguia a lei, ele era um homem bom, ele não cometia nenhum crime. Aqui diz que ele honrava os seus pais, honrava a sua mãe. Ou seja, ele não tinha nada de errado, mas algo nele estava acima de Deus, que eram os seus bens. E Jesus sabia disso. E é exatamente por isso que Jesus falou aquilo. Porque se nós formos analisar a Bíblia, a maior parte dos seguidores de Jesus naquela época não tinham nada, né? Eram homens pobres, eram pescadores, eram artesãos, eram homens que não tinham nenhum prestígio social. E não é porque Jesus odiava a riqueza ou porque ele não acreditava na riqueza, é justamente porque o que caracterizava aqueles homens era o poder da renúncia.
Eles podiam renunciar a tudo que eles tinham a qualquer momento para seguir Jesus. Eles estavam desprendidos das coisas da terra, o que não era o caso desse homem, porque mesmo sendo um homem bom, mesmo sendo um homem digno, ele tinha algo nele que era a avareza. Ele não sabia se desprender das coisas materiais. E foi justamente isso que Jesus o falou nessa parábola, né? Nesse versículo. Quando ele pergunta a Jesus, eu faço tudo isso, mas o que me falta? E aí Jesus diz justamente aquilo que ele não queria ouvir. Jesus o desafia. Se você quer de fato ter a vida eterna, vende o que tu tem e vem me seguir. Jesus estava dizendo que todos devem fazer isso? Não. Jesus sabia o defeito daquele homem especificamente. Eu não estou dizendo que cada um de nós aqui temos a nossa falha, cada um de nós aqui temos o nosso erro, daquelas coisas que a gente coloca acima de Deus e que a gente não consegue se desprender. A gente está acostumado a pensar que a gente se afasta de Deus somente quando pecamos, ou somente quando fazemos algo ruim, mas não, muitos interesses lícitos que a gente tem, muita coisa que é importante para a gente, que é boa, positiva, a gente acaba colocando acima de Deus, e essas coisas acabam se tornando o nosso calcanhar de Aquiles, né? Acabam se tornando a nossa falha. E independentemente do que seja, no caso desse homem era a riqueza, mas poderia ser qualquer outra coisa. Tem outro versículo na Bíblia, a gente vai ler daqui a pouco, que também é o caso do homem que queria seguir Jesus, e ele chega em Jesus e diz: Jesus, eu quero lhe seguir, mas o meu pai morreu e eu preciso enterrar ele, não tem como me esperar. E Jesus fala: deixe que os mortos enterrem os seus mortos, largue tudo e venha me seguir. E naquele momento aquele homem desiste de seguir Jesus. Por quê? Porque ele não queria abandonar o seu pai, não queria abandonar o corpo do seu pai que já era morto, né? Queria enterrá-lo. Ou seja, há algo na vida antiga dele que ainda o prendia. É exatamente isso que a Bíblia quer dizer. A gente não pode interpretar achando, não, Jesus não estava nem aí para o corpo do sujeito, não estava nem aí para o luto da família, não quis respeitar. O exemplo que dá a palavra é que alguma coisa na vida passada dele ainda o prendia e não o permitia largar para seguir Jesus. E muitas vezes na nossa vida a gente tem algo que não é algo ruim, às vezes é algo importante, às vezes é um familiar, às vezes a gente tem muito respeito à nossa família. Quantas vezes eu já não vi pessoas dizendo que, olha, eu até gosto, eu gostaria muito de ser cristão, mas a minha família não é, e eu respeito muito a minha família é católica, é isso e aquilo. Ou seja, são coisas boas, a pessoa quer honrar os pais, a pessoa não quer ser motivo de desprezo para a família. Por exemplo, não, os meus pais são testemunhas de Jeová, se eles descobrirem que eu entrei na igreja batista, eu vou ser exonerado da minha família. Ou seja, muitas pessoas motivadas por coisas boas acabam se afastando de Deus, ou como o caso desse homem, acabam colocando outras coisas acima de Deus. Por exemplo, cada um de nós tem o nosso desejo, o nosso sonho, e a gente não pode colocar essas coisas acima de Cristo, né? Por exemplo, um pai de família hoje que acredita que não está dando uma vida digna para sua família, o que ele mais quer na vida? Um bom trabalho, um bom emprego, ou seja, ele vai procurar as melhores oportunidades, ele vai se dedicar, ele vai estudar, ele vai tentar entender o que ele pode fazer, e muitas vezes nesse processo a pessoa acaba se distanciando de Deus porque coloca as coisas acima do próprio Deus, para de vir na igreja, para de frequentar o culto, porque ele tem outras ocupações, porque ele tem outros desafios. Ele fala, olha, quando a minha vida estabilizar eu penso em Deus, quando a minha vida estabilizar eu volto para a igreja, quando a minha vida se estabilizar eu retorno aos caminhos do Senhor. Por enquanto eu tenho outras coisas que eu preciso fazer na frente e eu não posso perder tempo. E muitas pessoas motivadas, né, com esse pensamento acabam se distanciando aos poucos de Deus e nem percebem, porque na cabeça delas se distanciar de Deus é pecar, é fazer o errado, mas ela está ali fazendo algo bom, ela quer o melhor para a sua família, quer o melhor para si. Às vezes a gente está na faculdade, a gente tem sonhos para o futuro, e a gente se dedica tanto que a gente começa a se distanciar das coisas de Deus. Falta um culto aqui para estudar, falta outro ali, já não acha que é tão importante estar no meio da igreja, já não acha que é tão importante estar no meio dos irmãos, já acha que o culto de terça-feira a gente pode deixar de lado para dar uma estudada, para resolver alguns problemas pessoais, e aos poucos a gente vai se distanciando, e sem perceber a gente já está completamente fora daquilo que Deus quer. E era isso que Jesus estava querendo passar para esse homem. Ele dizia, eu sei muito bem que você é uma pessoa boa, eu sei que você quer o melhor para você, eu sei que você lutou muito para conquistar o que você tem, mas tem um problema, essas coisas são mais importantes para você do que eu. Você vem me perguntar o que lhe falta para servir, para conquistar o reino de Deus, eu lhe falo, só lhe falta uma coisa, me seguir de fato, abandonar aquilo que é maior do que eu e me seguir. E no caso daquele homem era algo muito trágico, né? Que era aquilo que ele mais almejava na sua vida, que eram os seus bens. E Jesus aqui não é uma questão do tamanho do sacrifício que ele precisava fazer, certo?
Porque se a gente for analisar na palavra, nós temos o caso da viúva das ofertas, né? O que aquela parábola de Cristo nos ensina? Quando no altar vinham todos aqueles homens ricos e depositavam fortunas e fortunas, até que um momento veio uma viúva pobre e depositou a sua única moeda. E na Bíblia diz que Deus mais se agradou da oferta da viúva do que toda a fortuna daqueles outros homens. Porque o sacrifício daqueles homens não foi maior, eles não deram maiores fortunas. Pelo contrário, o sacrifício daquela viúva foi muito maior que todos os demais. Porque todos aqueles que deram fortunas tinham muito mais para si. Aquilo não ia fazer falta. Mas para a viúva, aquela moeda era a única coisa que ela tinha. Ou seja, Jesus não está interessado aqui no fulano de ser rico, ele ter que abandonar tudo. Mas Jesus sabia que aquele era o Deus dele, o dinheiro, os bens, aquilo que estava controlando ele. Porque se Jesus fosse contar simplesmente a riqueza do sujeito, Jesus não teria sido com Salomão, não teria sido com Davi, porque todos eram homens ricos e prósperos. Jesus não tinha um problema com aquele homem, não tinha um problema com a riqueza dele, com os bens dele. O problema que Cristo tinha com aquele homem é: eu reconheço que há algo naquele homem que era mais importante que Deus e que o afastava dele. E muitas vezes a gente tem nas nossas vidas alguma coisa que é boa, que é legítima para nós, nossa família, nossos sonhos, nossos objetivos, nossa faculdade, nosso trabalho, seja lá o que a gente faz, que muitas vezes acabam tomando esse espaço que é de Deus e a gente acaba se afastando de Cristo em nome disso. Tanto é que, prosseguindo aqui, quando Jesus pergunta, aqui no versículo 21, diz: o filho então... Peraí, que saiu aqui do capítulo. Então o pessoal que estava lá em volta, no versículo 26 diz: os que ouviram disseram: então quem pode salvar-se? E Jesus respondeu: o que é impossível aos homens é possível a Deus. E nesse momento Pedro diz, né? Olha, nós deixamos os nossos bens e te seguimos. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que tiver deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, pela causa do reino de Deus, receberá muitas vezes mais no presente e no mundo vindouro a vida eterna. Ou seja, para aqueles que continuaram ali, que não se desesperaram depois do que Jesus disse àquele homem, né? Porque você pode ver que a multidão se alvoroçou. Logo depois que Jesus mandou aquele sujeito largar tudo que ele tinha, é claro que aquilo causou uma impressão geral, né? Todo mundo ficou meio nervoso. Meu Deus, será que eu vou ter que fazer a mesma coisa? Será que tudo que eu tenho eu vou ter que deixar? E nesse momento pergunta para ele: então Jesus, e quem é que vai ser salvo então? Se o fulano que não cometia nenhum crime, se o fulano que honrava os pais, se o fulano que era um homem reto, não mereceu o reino de Deus, quem merece? E nesse momento Pedro intervém, né? Entra no meio e diz: olha, eu não sei se a gente vai ser salvo, mas o que nós fizemos foi abandonar tudo o que nós tínhamos e seguir Jesus. E nesse momento Cristo fala: em verdade vos digo que sim, né? Em verdade vos digo, todo aquele que tiver deixado, aí ele dá os exemplos: casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, receberá muitas vezes mais no presente e no mundo vindouro a vida eterna. Então Deus não fica em dívida com ninguém. Não é: eu tenho que abandonar tudo, tenho que virar uma seta da vida, tenho que virar um pobre, não posso ter nada, não posso aproveitar, vamos dizer assim, não posso gozar de uma vida boa na terra porque seria pecado. Muitas pessoas pensam dessa maneira, né? Só que não é isso. O que Jesus está dizendo é que se você tiver a capacidade de colocar essas coisas abaixo de Deus e saber perfeitamente que Deus está acima delas, e quando for preciso você renunciar, e quando a porta se fechar, você saber muito bem que Deus está no controle, ele diz aqui que você não vai ficar ao léu, você não vai ficar perdido, porque Deus promete muito mais àquele que se sacrifica, se não nessa vida, na próxima. E ele diz mesmo, no presente, ou seja, não é só no céu que você vai ter sua recompensa, na própria terra, se você for fiel, você vai colher os frutos. E na Bíblia nós temos diversos exemplos, né, de homens que honraram a Deus e que tiveram sua recompensa no devido tempo. Demorou? Claro que demorou. Se a gente pensar em Moisés, por exemplo, qual que foi a promessa dele? Que o povo dele conseguiria se libertar do Egito e chegar à terra prometida. Demorou tanto que Moisés praticamente nem viu o povo chegar lá, mas ele conseguiu libertar o seu povo. Ou seja, ele conseguiu aquilo que ele mais almejava na vida, que era libertar a sua nação. E muito tempo passou, e Moisés foi um dos sujeitos que mais sofreu na Bíblia, de todo tipo de coisa que ele passou, de todo tipo de situação, e ele não desistiu em nenhum momento. Ele soube sacrificar no momento certo e colheu a recompensa.
Tudo bem que ele não chegou lá em Canaã, mas ele sabia muito bem que Deus estava com o povo dele, e naquele ponto já estava tudo garantido. Ou seja, ele recebeu ainda em vida aquilo que ele mais almejava, que era a libertação do seu povo. E às vezes a gente pensa que a gente tem que abandonar tudo e que Deus vai nos deixar para trás, mas não, é muito pelo contrário. A gente vai colher lá na frente aquilo que a gente está plantando hoje. E essa é uma das partes principais que traz aqui na palavra, né? Quando Pedro diz que ele deixou aquilo que ele tinha, aí você pode falar, mas Pedro não tinha nada. Claro que tinha, ele não era rico como aquele homem, mas ele também tinha coisas que o prendiam na sua vida, que era a sua família, que eram os seus costumes antigos. Porque você imagina para um homem judeu abandonar toda a sua tradição para seguir um novo sujeito que se dizia filho de Deus. Precisa de muita fé, né? Hoje é muito mais fácil a gente reconhecer Jesus como filho de Deus depois de toda a tradição construída pela igreja, depois de todos os milagres que Jesus fez, depois da sua presença na terra ter sido codificada nesse livro gigantesco, que é o mais lido do mundo até hoje, que é a Bíblia, depois da gente ter visto tantas vezes Deus fazer maravilhas na vida de inúmeras pessoas, de testemunhos, mas para aqueles homens naquele momento isso era um desafio terrível. Como é que eu vou abandonar a minha tradição, a minha família, para seguir um sujeito que eu nem conheço ao certo, né? Para seguir um homem pobre, filho de um carpinteiro? Então, às vezes, o desafio da renúncia, do desprendimento é muito pesado. A gente não tem certeza de que as coisas vão dar certo, mas a gente tem que confiar em Deus e seguir em frente. E é justamente isso que Jesus diz aqui quando Pedro intervém, né? Fala, de fato, e aquele que abandonar essas coisas, casa, mulher, irmão, pais ou filhos, pelo reino de Deus, receberá muitas vezes mais no presente e no mundo vindouro. E aqui a gente tem que ter bastante cuidado com a interpretação, porque nós vivemos em tempos muito diferentes daqueles, né? O próprio ministério de Jesus mudou muito. Aqui a gente está num período muito inicial, em que os sacrifícios eram naturalmente muito mais pesados do que hoje. Porque nessa época, o que Cristo precisava? De homens aptos para abandonar tudo e caminhar com Ele pela Galileia, por Jerusalém, por todas as cidades do Antigo Oriente, para espalhar a palavra dEle. É esse o grande objetivo. Então esses homens, os primeiros, se você tem uma noção, só 12 cumpriram esse mandamento. Você tinha lá inicialmente milhares. Esses milhares se formaram em 70, e dos 70 sobrou 12, e dos 12 um ainda era infiel. Ou seja, o tamanho do sacrifício que os homens tinham de fazer para seguir de fato Jesus. E hoje nós também temos sacrifícios, não como nesse tempo, né? Muitas vezes não é abandonar a nossa família, não é abandonar os nossos bens que Deus nos exige, mas é algo também que no nosso dia a dia é muito difícil. Às vezes é renunciar ao nosso tempo, às vezes é renunciar aos nossos costumes, às nossas antigas práticas, às vezes é renunciar aos nossos pecados, aquilo que mais nos satisfaz e que não agrada a Deus. Às vezes é renunciar aos nossos interesses próprios, de muitas vezes estar interessado no nosso próprio bem sempre, pensar só em prosperar, em se tornar alguém digno e acabar esquecendo as coisas de Deus, ou acabar esquecendo também da família de Deus, dos irmãos, da igreja, e colocar essas coisas acima de Deus. Ou seja, todos têm o seu sacrifício. Naquele tempo eles abandonaram o que eles tinham, abandonaram família, abandonaram trabalho, abandonaram a tradição, os costumes velhos. E o que nós podemos sacrificar hoje em nome de Cristo? O que é aquilo que nos consome e que nos tira dos caminhos dele? Para complementar a palavra, eu gostaria de ler também em Lucas, ainda em Lucas, só que dessa vez, deixa eu abrir aqui. Perfeito. Lucas, capítulo 9, versículo 57. Esperar os irmãos abrir. Lucas 9, 57. Amém? Diz o seguinte, versículo 57. Enquanto estavam a caminho, alguém disse a Jesus: Eu te seguirei aonde quer que fores. E Jesus respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro disse: Segue-me. E esse pediu:
permita-me antes que eu primeiro enterre meu pai. E Jesus respondeu: deixe que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai e anuncia o reino de Deus. Outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Jesus, porém, respondeu-lhe: ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Repetindo: ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Aqui mais uma vez, essa situação também no início da trajetória de Jesus, muito se parece com a primeira, do jovem rico que não soube renunciar aos seus bens. Aqui nós temos pessoas igualmente preocupadas em querer de fato seguir Jesus, querer estar com Ele pelos seus caminhos, e essas pessoas chegam a Cristo e falam: eu quero te seguir, mas eu ainda preciso enterrar o meu pai. Ou o outro chega: eu quero te seguir, mas primeiro eu quero me despedir dos meus familiares. E nesse momento Jesus diz: não, esquece aquilo que ficou para trás e me segue. O que Jesus está querendo dizer aqui não é que Jesus não está preocupado com o luto do sujeito que perdeu o pai, não é porque Jesus acha que a família é desimportante, que o sujeito pode sair de casa assim, sem dar satisfação. Aqui é um exemplo muito claro de que aqueles homens, eles queriam seguir Jesus, mas eles tinham algo na vida deles que os prendiam, e o que os deixavam temerosos, que eles não tinham capacidade de naquele momento seguir. É como falar: Jesus, eu quero, mas agora não tem como o Senhor me esperar um pouquinho. E é exatamente esse tipo de atitude que Jesus reprovou. Ele diz: quem põe a mão no arado, ou seja, quem se dispõe a segui-lo, não pode olhar para trás, porque senão não vai estar apto ao reino de Deus. Ou seja, se você quer de fato, não se preocupe com as coisas do passado que lhe prendem, não se preocupe com os seus velhos costumes, com aquilo que ficou para trás e que muitas vezes ainda lhe interrompe, ou que muitas vezes ainda lhe traz alguma certa dúvida, ou que talvez para você seja algo em aberto. Pelo contrário, esqueça tudo aquilo que lhe prendia, os seus velhos costumes, os seus velhos hábitos, os seus velhos problemas, e aceite de fato seguir Jesus e ter uma vida nova. Aqueles homens, eles queriam isso, eles sabiam que Jesus podia lhes proporcionar um futuro mais digno, eles sabiam que Jesus poderia lhes proporcionar a vida eterna, mas eles tinham algo na vida deles que os seguravam, que não permitiam que eles fossem à frente. Tal como aquele jovem rico tinha os seus bens e não queria se desfazer deles, esses homens também tinham coisas na sua vida que eram mais importantes e que naquele momento eles não podiam seguir a Jesus. Eles queriam, mas tinha algo que os prendia. E é justamente em cima dessa atitude que Jesus interveio e disse: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Ou seja, se você já se dispôs a me seguir, se você já se dispôs a ter uma vida nova, você não pode olhar para trás. Você não pode se preocupar com aquelas coisas que já passaram, com seus pecados antigos, com quem você era, e a todo momento isso vai querer vir à tona. A todo momento as suas velhas práticas vão querer vir à tona, a todo momento o seu velho eu vai querer vir à tona, a todo momento você vai pensar em como era a sua vida antes e até ter uma noção ilusória de que poderia ser melhor, ou de que há coisas mais importantes para você do que a palavra de Deus, do que a igreja, etc. Só que aos poucos você vai se distanciando e vai perdendo o seu rumo. Mesmo que inicialmente você tenha o melhor dos interesses, aos poucos você vai se distanciando de Deus, porque você coloca essas coisas acima dele, né? E acaba se preocupando demais com aquilo que já passou, ou com aquilo que é mais importante para você do que Deus, seja lá o que for, né? Sejam os seus bens, no caso do primeiro homem, seja a sua família, sejam os seus costumes, sejam aquilo que você quer para o seu futuro, os seus sonhos. A partir do momento que você coloca acima de Deus, essas coisas passam a importar mais. E não adianta você vir para a igreja todos os dias, não adianta você estar no meio da igreja, você não se desprender das suas coisas antigas, e você não está disposto para quando Jesus te chamar de fato, você poder deixar tudo para trás e segui-lo, porque tem algo que lhe prende, porque tem algo que lhe mantém refém das coisas do mundo. E é exatamente contra isso que Jesus entrou em embate nessas duas vezes, não porque ele não acreditava naquelas pessoas, não porque ele queria humilhá-los na frente de todo mundo, dizer: vocês não têm capacidade de me seguir porque vocês estão muito presos ainda às coisas da terra. Pelo contrário, Jesus sabia muito bem que todos aqueles homens tinham seus problemas, assim como todos nós também temos. E os próprios discípulos, que foram os homens que aceitaram de seguir Jesus, eles também tinham os problemas deles. A gente vê na Bíblia diversas vezes os discípulos sentindo medo, às vezes não acreditando temporariamente que Cristo poderia fazer algo por eles. A gente tem, por exemplo, na Bíblia, aquele momento em que eles estavam no barco e começa a tempestade, e eles se esquecem até de que Jesus estava com eles. Ou seja, todos nós temos as nossas dúvidas, todos nós vamos ter os nossos momentos de
de muito apego às coisas do mundo, a querer confiar somente em nós mesmos, na força do nosso braço, e acabar pensando demais naquilo que não pertence a Deus. Mas a certeza que a gente tem que ter é aquela que Deus falou em Lucas, que nós lemos, de que aqueles que estiverem dispostos a abandonar o que lhe prende, que Deus não vai entrar em débito com ninguém. Deus vai retribuir em dobro, se não nesta vida, como aconteceu com Moisés. Se você não conseguir ainda colher os frutos nessa vida, você vai ter direito com certeza à vida eterna. Amém? A palavra de hoje foi essa. Como eu disse, não seria uma palavra muito longa, mas o mais importante é que ela possa significar algo e que cada um de nós possamos colher a nossa parte, né? Amém?